apelante Francisca Irami, apelado a Enel, relator Francisco Lucido Queiroz Júnior. O doutor Thales Levi Santana se encontra. É o que nós estamos fazendo, presidente. Vai melhorando. Pronto, ele se encontra. Ele não apareceu já. Presidente, só para não ter qualquer dúvida, a senhora pode chamar só mais uma vez o nome do advogado, por favor? Doutor Thales Levi Santana de Moraes, da parte apelante. É segunda vara da comarca de Nova Russas. Apelação cível 005086627, ano 2021. Pronto. Pronto, então não tem... Acho que... Passo a palavra ao relator desembargador Lucido Queiroz para proferir o voto. Não, senhora presidente, nós temos que abreviar aqui, o tempo realmente está muito curto. Ementa, o processo já foi anunciado por Vossa Excelência, a ementa, apelação cível em ação de obrigação de fazer, relação de consumo, falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, responsabilidade objetiva da concessionária, dano moral configurado, valor da indenização majorado, honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, montante irrisório, arbitramento por equidade, recurso provido. É como eu voto, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Senhora presidente, eu acompanho a relatoria. Eu, como votante, também ratifico, acompanho o relator. Ratifico o voto provisório. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Processo número de pauta 2626 020495545-2023. Apelação civil da 18ª Vara de Família, da comarca de Fortaleza. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. Advogado Carlúcio, Vigel Silva. Carlúcio, se encontra... Aqui, excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, excelência. 15 minutos para a sustentação. Primeiramente, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a excelentíssima senhora presidente, eminente relator, demais desembargadores, excelentíssimos servidores na pessoa do Ministério Público. Doutor, me permita, perdoe, doutor. O senhor está falando por qual parte? Pela apelante. Apelante? Isso. Ah, tá. Apelante. Tudo bem. Colegas advogados aqui presentes, excelência, tentarei ser breve aqui nas razões do provimento do presente recurso de apelação, onde trata-se aqui de uma ação de alimentos, onde o juiz de primeiro grau, ele fundamentou a sua sentença de 3 salários mínimos unicamente numa declaração de imposto de renda de 2022 do apelante, aqui o genitor, onde ele auferia, à época, a quantia de R$14 mil médio mensal. Aqui eu falo médio mensal, pois ele tem a profissão de corretor de seguros, e é uma profissão bastante volátil, onde os ganhos são totalmente variáveis, e, à época, o juiz, como é que ele chegou a esse valor? Ele pegou a renda média, a renda anual dele, dividiu por 12 e chegou a esse valor. Contudo, essa situação não mais prospera hoje em dia. Conforme também nos autos da declaração de rendimentos dele de 2023, que é a última que temos em mãos, ele aufere hoje em dia a quantia de R$9 mil médio mensal. Ou seja, é uma redução de R$5 mil por mês
da sua condição financeira, ou seja, teve um decréscimo enorme. E, excelências, após a sentença de primeiro grau, que ocorreu em julho de 2024, o apelante está, assim, realmente sem condições de arcar com o valor arbitrado, tendo que recorrer a empréstimos pessoais, com familiares, tem que ser levado em consideração os gastos pessoais dele, que consta nos autos, os gastos da pessoa jurídica dele, que consta também nos autos. Ele possui uma filha de 2 anos, seu atual casamento. Além disso, foi comprovado também nos autos que ele não tem bens, seja móveis ou imóveis. E o valor de 3 salários mínimos atualmente equivale a R$ 4.554. Se levarmos esse valor para um percentual, podemos ver que chega ao valor de 50% do salário médio mensal dele. E, assim, é importante também aqui mencionar um equívoco que o douto parecer ministerial ocorreu, pois foi analisado as duas declarações de imposto de renda dele, tanto 2022 como do ano 2023, como sendo rendimentos distintos para o mesmo ano. Houve esse equívoco no último parecer. Só que também não merece prosperar, pois os dois rendimentos eles são da mesma profissão dele de corretor de seguros, só que uma do ano 2022, onde ele feria R$ 14.000 médio mensal, e o outro de R$ 9.000 médio mensal. Ou seja, não tem como prosperar a sentença de primeiro grau devido à desproporcionalidade ocorrida. O apelante ele está na iminência do endividamento, ele não tem sua saúde financeira, todos os meses pedindo empréstimo para arcar com o valor da pensão alimentícia, e ele nunca deixou de ajudar a infante. E, excelências, caso o valor aqui seja mantido, o apelante corre sérios riscos de uma prisão civil, porque ele não tem mais por onde recorrer para poder conseguir arcar mensalmente com o valor arbitrado. E, assim, tentei ser breve e, com a presente sustentação oral, eu quero que a douta Câmara reforme a sentença de primeiro grau nos termos da fundamentação aqui apresentada. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Parabéns, doutor, pela sustentação. Eu, como votante, não, passo a palavra ao relator Excelência, questão de ordem. para o voto. Tem outra parte, Excelência. Isso. A parte apelada. Ok? Porque o caro colega pediu agora pela manhã para entrar na pauta. Eu tinha pedido anteriormente, já via e-mail. Já tinha pedido via e-mail. Isso. Doutor, Vossa Excelência é advogado de qual parte? Eu sou advogado da apelada, doutor Raimundo Da Nonato. apelada. Então, quem fez a sustentação foi o advogado da apelante, né? Apelante que Porque pediu aqui o agora. meu voto é pelo desprovimento e a Câmara já votou. Vossa Excelência tem interesse em fazer a sustentação? Não, se o senhor puder anteceder a emenda, eu não tenho interesse. Ok. Posso. Presidente, eu posso fazer a leitura da emenda? Eu espero, para desembargador Raimundo Nonato, o senhor dizer, Pois não. espera aí, desembargador, vai ter a sustentação, teve a da parte apelante, e agora Sim. vai ter a sustentação da parte apelada. Exatamente, Vamos porque o recurso é conhecido e desprovido. Mas, desembargador, são duas sustentações. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Eu queria só ganhar tempo, porque nós temos muita coisa para hoje. Vamos ouvir? Ok. Ninguém sabe, Ok, pode ok. dar Tranquilo. o voto. Tranquilo. Então, pronto, vamos ouvir dispensa a leitura do relatório, doutor, Dispensa, 15 Excelência. minutos. Dispensa. Para a sustentação. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente desembargadora, eminente relator Raimundo Nonato, eminente desembargadores. Gostaria de saudar também os colegas advogados aqui presentes, os meus cumprimentos. Excelência, serei bem breve. O colega que me antecedeu esqueceu de falar que ele não é apenas um corretor de seguros, e também um empresário, tá? Não foi a sentença singular que deverá ser mantida, foi definida em 3 salários mínimos, e o recurso de apelação, ele requer a Vossa Excelência que seja reduzida para 2 salários mínimos. Acontece que, na análise dos autos, Excelência, foi comprovado o alto padrão de vida do apelante. Foi
acatada a tese por esta defesa da teoria da aparência, foram anexados diversas fotos, diversas viagens internacionais e nacionais. O apelante mora no bairro mais caro de Fortaleza, no Mucuripe, anda de carro de luxo, dentre outros. Nas folhas 623 tem um trecho da sentença e o magistrado Acor foi singular, a qual ele alega o indício da capacidade financeira superior àquela informada pelo apelante. Restou-se claro, excelências, no decorrer da instrução processual, o padrão de vida classe A e a maneira que, durante o processo, durante a marcha processual, foi por terra toda a tese de dificuldades financeiras do apelante, ficando constatado o alto poder aquisitivo. Gostaria de ressaltar também que a menor é portadora de doenças graves. Ficou comprovado nos autos as suas despesas. Ela tem TDAH grave, possui alergias também a medicamentos, que toda a medicação dessa criança é sempre o valor mais alto dos supermercados. Então, ficou comprovada a real necessidade e a real possibilidade de o alimentante compor e arcar com o que fora determinado pelo juiz Acor. Portanto, excelência, sem mais delongas, gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição desta coluna da Câmara para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, bom dia a todos. Parabéns, doutor. A palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Direito civil, processual civil, apelação civil, alimentos, pleito de redução da verba alimentar, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido desprovido. É como voto, senhora presidente. Eu ratifico meu voto provisório e acompanho o relator. Passa a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir seu voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Muito obrigado, excelências. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Número de pauta 117. Relator Marcos William Leite de Oliveira. Apelante Marcos Vinícius. Apelado Rodrigo Ribeiro Antunes. Processo número 015 842 2532 2013. Apelação 23ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Vai ver a sustentação dos dois advogados? Da parte apelante, Marcos Vinícius. Se encontra? Pensa a leitura do relatório. 15 minutos para a sustentação. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimo desembargador Marcos William, relator desse caso, excelentíssimo desembargador, se possível, Paulo Itácio, que tem o julgamento do caso, desejo um bom dia a todos. Excelências, estamos hoje diante de um caso excessivo, no qual venho sustentar em representação da empresa apelante, a ITMF, com vistas a evitar que se concretize uma verdadeira injustiça e impedimento sem causa da parte apelada, promovida pela sentença de primeiro grau. Pois bem, excelência, a ITMF é uma empresa do ramo médico hospitalar que firmou uma relação comercial com a parte apelada, o Hospital São Carlos. E nessa relação comercial foram consignadas uma série de equipamentos médicos entre 2010 e 2012, equipamentos esses representados por notas fiscais anexadas aos autos, na quantia de aproximadamente R$ 158 mil, isso na época do legislamento de 2013. A ITMF, como parte consignante desses equipamentos, solicitou a devolução dos equipamentos por meio da notificação do extrajudicial, e nessa situação a parte apelada se manteve inerte, não realizou a devolução dos equipamentos e nem a indenização
da parte consignante do valor das notas fiscais. Foi então que a ITMF, sem alternativas, ajuizou a apresentação de obrigação de fazer, com pedido indenizatório, para, principalmente, rever esse dano material, esse valor referente aos equipamentos consignados. Após o transcurso dos anos processuais, o juiz de primeiro grau entendeu que, do valor cobrado, apenas o valor de R$100 mil seria devido e fez a exclusão de uma série de quantias referentes a produtos devolvidos durante o processo, fato esse que a ITMF não apresentou nenhuma oposição, bem como a retirada dos valores de notas fiscais, algumas notas fiscais juntadas que estavam ao exame de assinatura, e outras notas fiscais que o juiz considerou, acatou a tese defensiva de que teriam sido utilizados pelo plano de saúde e fez a solicitação de equipamento para tratamento do segurado. Por fim, por acreditar que a ITMF teria promovido uma cobrança indevida, o juiz ainda a condenou na repetição do débito novo, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, determinando que essa quantia referente a notas fiscais sem assinatura em torno de R$34 mil na época, e a quantia de R$10 mil referente a notas fiscais utilizadas pelo plano, fossem devolvidas ao Hospital São Carlos em dobro. Então, excelências, acontece que a sentença ela é merecedora de reforma e nós defendemos isso com base em 3 questões principais. A primeira seria em relação à indevida atribuição de responsabilidade de parte da dívida à operadora de saúde. Como bem exposto na peça apelatória, a relação comercial foi estabelecida simplesmente entre a apelante ITMF e o apelado Hospital São Carlos. A ITMF não tem nenhuma ingerência sobre a relação comercial do hospital com o plano de saúde. Como bem demonstrado, a ITMF nunca estabeleceu tratativas, negociações, nunca firmou contratos com os planos de saúde, no caso concreto, e ainda assim, o valor da quantia das notas fiscais assinadas considerou-se que não seria elegível da restituição pela alegação da parte apelada de que o plano de saúde teria utilizado. Primeiramente, é um absurdo considerarmos que o plano de saúde utilizou algum equipamento. Como nós bem sabemos, o plano de saúde ele elabora o requerimento daquele equipamento médico para o tratamento de um segurado sob a promessa de pagar ao hospital, não ao fornecedor do equipamento, mas ao hospital. Então, a relação do plano de saúde é estritamente com o hospital, enquanto a da ITMF é estritamente com o hospital igualmente. Foi por essa razão que todas as notas fiscais constantes dos autos foram faturadas em nome do hospital apelado. É por essa razão que quase todas as notas foram assinadas por prepostos da parte apelada. É por essa razão que todos os equipamentos foram entregues e armazenados nas dependências da parte apelada. Por essa razão que as cobranças foram realizadas em face da parte apelada, assim como o ajuizamento da ação indenizatória. Saliento, portanto, excelências, que a jurisprudência, os precedentes, afirmam veementemente que a relação jurídica estabelecida através de um contrato estimatório, um contrato de consignação, ela é exclusivamente estabelecida entre o consignatário e o consignante, não cabendo a atribuição de responsabilidade a um terceiro, que no caso se atribui ao plano de saúde. Um segundo motivo pelo qual se impugna a reforma da sentença consiste na inobservância da regra do inciso 2º do artigo 373, que acarretou na indevida consideração de que as notas fiscais sem assinatura deveriam ser excluídas da restituição. Isso porque, como bem se sabe, o Código Processual estabelece que, quanto aos fatos modificativos e instintivos do direito da parte autora, cabe à parte apresentar as provas em contrário. E nós consideramos que a mera alegação de que os materiais não teriam sido entregues, ela não supre essa regrativa do artigo 373. Nós consideramos que é incabível considerar a assinatura como uma condição inexorável da validade da nota fiscal, quando o contexto fático dos autos aponta que a relação comercial foi estabelecida e que os equipamentos foram entregues ao hospital apelado. O terceiro motivo da solicitação por qual pugnamos a reforma da sentença, em primeiro grau, encontra-se no descabimento da aplicação da penalidade de repetição em débito em dobro.
Observemos, Excelência, que o fundamento legal utilizado pela sentença para tal condenação encontra-se no artigo 940 do Código Civil, o qual eu peço aqui a vênia para citar o segundo delito. Código Civil, artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar o devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Como vemos, o artigo 940 do Código Civil, ele divide em duas hipóteses. Aquele que cobra uma dívida já adquirida, ele é obrigado a repetir em dobro. Mas aquele que cobra a mais uma dívida que é devida, ele apenas restitui na modalidade comum, digamos. E esse é exatamente o caso dos autos. É cabido considerar que a ITMF está buscando o pagamento de uma dívida já paga. Ela ajuizou uma ação justamente para isso, para buscar o pagamento das notas fiscais que não foram adquiridas. Então, deve-se considerar aqui que a aplicação correta seria a da segunda parte do artigo 940 do Código Civil, caso se considere que houve uma cobrança devida, que desde já sustentando que não houve. Enfim, eu gostaria também de salientar que, para haver a condenação no artigo 940, os precedentes jurisprudenciais determinam que deve ser demonstrada a má-fé da parte que realiza a cobrança. E não foi feita nenhuma consideração na sentença aqui, a qual se pede reforma, de má-fé da parte apelante. E não existem provas nos autos, não existem fatos que indiciem que a ITMF buscava-se ou completasse financeiramente em cima dos falsificados. Pelo contrário, os fatos indicam que a ITMF buscava o pagamento da sua dívida, apenas. Por fim, Excelência, eu gostaria de salientar que a reforma de sentença de primeiro grau, ela se impõe também, sobretudo, por uma questão de moralidade. Deve-se observar que é um absurdo para a empresa apelante ter ingressado no judiciário sem um adimplemento dessa dívida demonstrada pelas notas fiscais, um adimplemento dessas obrigações lícitas e devidas, que ao fim do devido processo legal se deparar com decisão que, na realidade, lhe causa mais prejuízo do que ressarcimento. A ITMF ingressou pedindo a indenização material de equipamentos no valor de R$ 158 mil em 2013. O Hospital São Carlos litigou com a ITMF por quase 12 anos. E o que a ITMF, a tutela que a ITMF recebe ao fim do processo é a restituição de apenas R$ 100 mil, mas a repetição do indébito em dobro da quantia de R$ 44 mil, ou seja, R$ 88 mil. Isso tudo a ser atualizado, sem contar na sucumbência recíproca que foi determinada. Então, é inadmissível que o judiciário preste tutela tão leonina à pretensão de boa-fé da apelante. Essa atitude ela tem de ser proibida pela reforma da sentença e é por essas razões que a parte apelante, provida pelo total provimento da apelação, interposta para que se reforme os termos dessa sentença exarada pela 23ª Vara Civil, com vistas a garantir o adimplemento integral da dívida relativa às notas fiscais. É isso que eu tinha a sustentar, excelências. Eu agradeço novamente pela disponibilidade, pelo tempo que fez, desejo novamente um dia. Parabéns, doutor. Passa a palavra ao... Vai ter outra sustentação? Da outra parte. Então pronto. Doutor, dispensa a leitura do relatório. 15 minutos para a sustentação. Bom dia a todos, desembargador presidente, desembargador relator, os demais desembargadores e colegas advogados, servidores. Vou ser bem breve, o amigo da parte apelante já deu o contexto completo do caso. Existem só alguns pontos que precisam ser melhor explicados. É um fato em conteste, que é um contrato de consignação, e que esse contrato de consignação ele precisa ser melhor explicado. Toda mercadoria que sai de dentro de uma empresa, ela precisa ser emitida uma nota fiscal. Ele pode até ficar armazenado lá dentro, mas quando ele não é utilizado, ele é devolvido e a nota fiscal é baixada. Então, essa mercadoria não tem como ela ser paga.
se ela não for utilizada, se ela foi devolvida, não interessa se foi antes ou depois da ação, a gente não tem o direito, não tem um porquê de pagar uma mercadoria que não foi utilizada. E é um fato em conteste, dentro da ação, existem notas fiscais que não têm assinatura do recebimento da mercadoria. E a parte apelada entende que algumas mercadorias realmente foram utilizadas e não foram pagas. E a gente tem um interesse até de resolver isso de uma maneira regressiva para os planos de saúde que foram utilizados, mas isso não é o caso de vocês julgarem. O caso em específico vem das notas fiscais que não têm o comprovante de recebimento, que elas não foram realmente recebidas, não foram utilizadas e já foram devolvidas. Sobre o dano moral, não entendo o porquê de ter, porque qual foi o dano que a empresa teve do seu nome ou do seu patrimônio, já que ela foi devolvida, ou foi paga, ou será paga, mesmo que seja dentro de uma ação, não existe o porquê desse deferimento do pedido de dano moral. Em relação à repetição em dobro, a parte apelada cita o artigo 940 só a segunda parte, mas a primeira parte fala em relação à comprovação do recebimento dessas mercadorias. O fato que eu já citei no começo, as mercadorias não foram podem até ter sido armazenadas, mas não foram utilizadas, e pelo contrato de consignação, elas foram devolvidas, assim como funcionam os contratos de consignação. Então, Excelência, a gente pede a manutenção da sentença de primeiro grau, nos seus iguais termos, a sentença muito bem redigida, muito bem feita, e é somente isso. Bom dia. Parabéns pela citação. Ao desembargador Max Willis para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigado. Reitero cumprimento a Vossa Excelência, os eminentes pares, senhores advogados, particularmente os que fizeram a sustentação oral aqui da tribuna dessa sessão. Passarei, então, a leitura da ementa, e eu acho que esclarece bem todas as questões levantadas, seja nas manifestações escritas, seja na sustentação oral. Caso em exame. Apelação civil interposta contra a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, combinada com indenização por danos materiais. A decisão de primeiro grau condenou a parte promovida ao pagamento de danos materiais e determinou a repetição de indébito em dobro, afastando, contudo, a indenização de danos morais. Questão em discussão. 2. As questões de discussões consistem em 1. Saber se o hospital responde pelo pagamento dos materiais utilizados, independentemente de eventual reembolso por operadoras de plano de saúde. 2. Verificar se há comprovação da entrega dos produtos cujos valores são objetos de cobrança. 3. Definir a possibilidade de repetição de indébito em dobro. E 4. Aferir a viabilidade de condenação por danos morais. Razão de decidir. O contrato é firmado entre as partes, é de natureza estimatória, venda e consignação nos termos do artigo 534 do Código Civil, cabendo ao hospital a obrigação alternativa de restituir os bens consignados ou efetuar o pagamento correspondente. 4. A relação jurídica entre hospital e fornecedor não se confunde com a relação entre hospital e operadoras do plano de saúde, razão pela qual a instituição hospitalar não pode ser eximida do pagamento pelo material efetivamente utilizado. 5. A ausência de assinatura nas notas fiscais inviabiliza a comprovação da entrega dos produtos, sendo insuficiente a prova unilateral apresentada pela parte apelante. 6. A repetição de indébito exige a demonstração de má-fé do credor para justificar a devolução em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil. No caso concreto, não restou comprovada a má-fé da apelante, impondo-se a restituição apenas na forma simples. 7. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, não sendo suficiente um mero descumprimento contratual para sua configuração. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido para 1. Condenar o hospital ao pagamento de R$ 10.922,33 à fornecedora. Manter a condenação da apelante à repetição de indébito no valor de R$ 34.362,42, afastando, contudo, a sua devolução em dobro. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanho a eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucide Queiroz para o voto.
inicialmente cumprimentando os outros advogados, mas o voto proferido pelo senhor relator, ao meu sentir, não merece retoque e eu acompanho integralmente. Obrigado. Obrigada, doutor. A proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Eu não sei se os advogados vão perguntar esse parcial, quanto foi, como Não, já foi. está tudo claro, já está tudo claro. Ah, então pronto. Porque às vezes quando termina, perde. E outra coisa também que a gente tem que fazer, que eu vi aqui, no voto, com 10 mil e pouco, mas na verdade é 100 mil e pouco. É 100.982. Eu só faço essa correção. Tá vendo? Esqueceu um zero de assim. Porque é o seguinte, ele cobrou. Isso aqui eu já sei. Esse aqui já conheço o advogado. 54. Aí a gente está mantendo 100 mil. 56. E a restrição apenas 56. Essa correção. Claro que eu vou. Eu sou relatora, vale. O seu horário aqui, ele colocou 50-50. 56. Processo 0. Processo 021-9153-58-2021. Apelante, advogado Átila Costa Silva, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Processo, eu vou 021-9153-58-2021. Segunda Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Ô, doutor, eu quero perguntar se ainda tem interesse na sustentação, porque no meu voto provisório, eu decidi pela nulidade da sentença com retorno dos autos à origem. Recurso provido. Pensa? Então, eu vou passar a leitura da emenda. Não é para sair agora, não. Tem que esperar a proclamação do resultado, porque os votos só são provisórios. Então, pode ser mudada aqui na sessão. Direito processual civil, apelação civil, embargos de terceiro, cerceamento de defesa, indeferimento de prova testemunhal. Elemento de convicção essencial ao correto deslinde da causa. Nulidade da sentença, retorno dos autos à origem. Recurso provido. É como voto. Passa a palavra ao desembargador Marcos Willi para proferir o voto. Acompanhe o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento com retorno dos autos à origem, nulidade da sentença. Pronto, de qualquer forma, parabéns, porque Vossa Excelência iria fazer a sustentação. Bom dia, doutor. Número de pau, 25. Apelação civil, processo número 020-354507-2023. O advogada... Vai ser advogado que vai fazer a sustentação? Sou eu, Excelência, Lucas Cabral. Só um momento, eu conferir aqui. Pois é, tem que dar preferência. Está por presencial, porque não foi constado no meu relatório.
coloca o nome. Estou pela pelada. Aqui foi a parte autora no processo. Da parte apelada, doutor, É, a parte apelada. Foi a autora do processo aí. Da ficar, pode deixar aí, pode vestir aí. Eu não proclamei o resultado. Estou aqui otimizando as ordens da casa. Mas por que ele já estava fazendo isso que nem falou ainda? Ansiedade. Você já sabe do resultado? Doutora, tem muita segurança do resultado desse processo. Alguém já lhe falou anteriormente? Não, vamos lá. Que o voto é provisório e se mudarem aqui. Não bota fé desse. Pronto. Eu vou perguntar a Vossa Excelência se ainda tem interesse na sustentação, pois que, no meu voto, recurso não conhecido. Tem interesse Não, Excelência. prosseguir com a sustentação? Doutor, foi um negócio tão assim inédito, eu nunca tinha visto isso. Não me falou nada, ele já se deu para o vencedor. Eu tenho o máximo respeito pelo tempo dessa casa, Excelência. Sei que o trabalho foi bem feito. Vou passar a leitura da ementa. Processual civil, apelação civil, ação reivindicatória. Apelo do réu, revel. Rediscussão da matéria fática. Impossibilidade, preclusão e inovação recursal. Recurso não conhecido. Eis como eu voto. Ao desembargador Max Willi para proferir o voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Muito obrigado, Excelência. Sempre dá esse trabalho dessa Câmara. Tá, bom dia. Bom dia. $320 de pauta. Aqui tem da parte apelada, o advogado Tiago Vasconcelos Rodrigues. Não vai ter outra sustentação? Vai ter. Porque é da parte apelada. O relator, 320, eu disse. Não, eu vou dizer ainda aqui. O relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Apelação civil de número 005309382-2021. Terceira Vara Civil da Comarca de Sobral. Apelante Camil Alimentos S.A. e apelado Vasma Assessoria e Serviços Limitada, EPP.
Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência. 15 minutos para a sustentação. Senhor advogado, bom dia. Qual é o nome do senhor, doutor. desculpe? Tiago. Doutor Tiago, o senhor está representando A parte apelada. apelada. Bem, como o senhor e os outros advogados podem perceber, nós temos uma pauta hoje com Perfeito. 29 sustentações orais e o meu voto, não é voto provisório, é o meu voto no sentido de conhecer e desprover o recurso. E como o senhor está pela parte apelada, indago a Vossa Excelência se há interesse na sustentação. Não, excelência, muito obrigado. Muito obrigado. Foi dispensada a leitura? Foi, sim, senhora. A leitura e a sustentação. Foi dispensada a leitura e a sustentação. Ao desembargador, como relator, Lucídio Queiroz, para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Então, após analisar esse processo, eu detectei que, em que pese o respeito que eu tenho a todos os argumentos trazidos na apelação, mas ela não merece provimento, e a emenda ficou no seguinte termo, doutor: direito civil, apelação civil, indenização por rescisão de contrato de representação comercial, base de cálculo da indenização não submetida à prescrição quinquenal, previsão contratual, recurso conhecido e desprovido. Porque houve uma confusão no que se refere à aplicação da prescrição, mas ao longo do voto eu venho explicando a diferença da incidência da prescrição quanto à cobrança, quanto a outra situação, enfim. Acredito que o voto ele é bem esclarecedor e Vossa Excelência vai ter conhecimento logo mais à tarde. É como eu voto, senhora presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ao desembargador Raimundo Nonato, para o voto. Pois não, senhora presidente, eu estive observando e realmente o desembargador Lucídio, ele se acostou na jurisprudência do STJ, que afasta, né, desembargador Lucídio, a prescrição, não é isso? Exatamente, desembargador Raimundo Nonato. Agora, eu fiquei aqui um pouco em dúvida, porque eu pesquisando aqui, a gente pesquisando, tem jurisprudência no STJ, os dois sentidos, né? O voto de Vossa Excelência está bem fundamentado, né? Então, eu venha apenas para pedir vista, para analisar com mais cautela, mas, desde logo, parabenizando pela fundamentação do voto de Vossa Excelência. Não peço vista. O julgamento fica prejudicado e defiro o pedido de vista. Obrigado, excelência. Número de pauta, 393. 393. A parte agravante, advogado José Sérgio Dantas Lopes. Se encontra? Sim, excelência. Estamos aqui. Processo 063-5173-28. Agravo de instrumento. Primeira Vara Civil da Comarca de Crato. Está virtual. Então, vamos passar Sim, senhora. para os advogados que estão presentes. Estão presentes? Está presente? Alice Machado está presente? Então, 315. Da parte apelada. Apelação civil de número 00493-6406-2014. Primeira Vara Civil da Comarca de Aquiraz. Apelante JJC Construções e Empreendimento Limitados, Limitada. Apelante. Apelado Francisco de Assis Gereissati, apelada Tisa José Marcelino. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior.
Dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. 15 minutos. Perfeito. Para a sustentação. Perfeito. Bom dia a todos. Cumprimento a desembargadora presidente, doutora Cleide, cumprimento o eminente relator, doutor Lucídio Queiroz, os demais membros desta Câmara e todos aqui presentes. Vou tentar ser bem sucinta, certo? É uma questão que não é tão complexa, tá? A fim de contextualizar, Excelência, trata-se de uma ação de obrigação de fazer, ajuizada pelos apelantes, na qual eles pretendem o desfazimento de obras supostamente irregulares realizadas pelas apeladas, certo? Em primeira instância, a sentença extinguiu um processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa, a ausência de interesse processual da parte autora, aqui apelante, certo? E condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária comercial, certo? Em relação à questão da ilegitimidade ativa do autor, certo? É uma questão que já foi discutida em decisão saneadora, certo? Sendo reconhecida na decisão saneadora a legitimidade deles para postularem em juízo, né? E foi revisitada a questão na sentença, certo? A questão da legitimidade para a propoação, ela é matéria de ordem pública e, não obstante ter sido visitada em decisão saneadora, ela pode ser revista quando o julgamento da ação. Isso, inclusive, já foi analisado pelo STJ em diversos julgamentos, comprovado aí nas contrarrazões à apelação, tá certo? E, para além disso, entrando no mérito propriamente dito da questão, é uma questão que se confunde também com mérito. Por quê? Porque se tratam de obras realizadas dentro de um condomínio que supostamente alteraram o layout das casas, de outras casas ali construídas. No entanto, a ausência de interesse processual da parte apelante se comprova em razão de ele estar pleiteando direito próprio em nome alheio, né? E a parte legítima para propor essa ação seria, no caso, o condomínio, uma vez que se trata da padronização das casas ali existentes, certo? E, além disso, também ficou demonstrado na instrução processual que a própria apelante autorizou as reformas serem feitas pelos condôminos e não por ela, tá? Em relação a esse ponto, nós requeremos o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. E um outro ponto que a parte apelante discute no seu apelo, nas suas razões recursais, é a sucumbência, certo? Ela atribui o valor da causa em 8 milhões de reais à época do ajuizamento da ação. Na sentença, essa sucumbência foi fixada em 10% sobre o valor da causa. Hoje, o STJ já fixou entendimento por meio de recurso repetitivo, por meio do tema 1076, de que em causas de elevado valor se aplica a regra do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, que diz que segue a ordem de preferência, né, de valor de condenação e não havendo condenação em pecúnia do proveito econômico e sendo imensurável proveito econômico sobre o valor da causa, o que é o caso dos autos, certo, Excelência? Então, eu requeiro aqui o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos. Agradeço aqui a atenção de todos. Obrigada. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao relator desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Inicialmente, cumprimento a doutora Alice Machado, né, doutora? Pela sua sustentação. E esse processo, doutora Alice, eu tive, como todos, evidentemente, né? Todos que a gente traz aqui, a gente tem com um cuidado muito grande, mas o que aconteceu nesses autos, nós temos uma situação que foi denominada preclusão pro judicato, em que se discutiu muito, durante muito tempo, se isso se aplicaria aos próprios magistrados,
né? Ou seja, se a preclusão, que aí no caso ficou denominada pro judicato, seria aplicável. E ela se resume a quê? Uma decisão, um pronunciamento que é proferido num despacho saneador, ou seja, para regular a relação existente nos autos, desembargador Paulo, ela fica estabilizada. E a partir daí o processo tem seguimento. E não sendo apresentado qualquer impugnação, qualquer recurso em relação a essa situação, ela fica efetivamente uma decisão estabilizada e é onde há essa incidência exatamente da preclusão pró-judicato. Ou seja, ao juízo fica defeso, ele está revisitando a matéria que ele já decidiu e pacificou e as partes estão cientes disso. E nessa situação, de ofício, quando veio a sentença, o juiz examina novamente a questão da legitimidade e diz e julga improcedente a ação. Então, o primeiro ponto que eu me detive na análise foi essa situação, né? E dentro desse contexto, eu entendo que havia efetivamente uma estabilidade processual e, portanto, não poderia o juízo, em qual eu me incluo também, eu não posso, é hora de decido, como é que a parte pode ter segurança jurídica se eu fico flutuando nas decisões? Então, aquela decisão está posta e, por esse motivo, eu entendo que o recurso é provido nessa situação. E aí, o que é que acontece? A partir daí, é um processo que tramita desde 2014, né? Portanto, nós temos aí mais de 10 anos de tramitação desse processo, e quando eu fui analisar, aí eu passo a analisar as provas dos autos. E há uma situação que está posta no artigo 1013 do Código de Processo Civil, que a jurisprudência, a doutrina chama de causa madura. E, a partir daí, eu entendo que esse processo está efetivamente pronto para um julgamento e eu passei a analisar o mérito da demanda, né? Então, caberia, na divisão das provas, caberia à empresa, né, já que ela reclama de possíveis obras, trazer uma substância probatória capaz de vir a dar fôlego aos seus argumentos. E o que a gente vê é que houve, inclusive, uma utilização dela própria para aquelas reformas. Então, doutora Alice, isso tudo eu estou trazendo, é um voto bem espero, né? Espero que possa entregar uma prestação jurisdicional esperada pelas partes, mas fiz uma análise, entendi que era o caso de já entrar no mérito e julgar a ação, e estou julgando pela improcedência da ação. E, inclusive, tratando essa questão que a senhora trouxe dos honorários, está tudo muito posto, a senhora está vendo aqui como é que está a situação, não vou me alongar em mais situação, porque acredito, espero que possa, e estou pronto para, se for o caso, melhor esclarecer através de embarque de declaração. Então, como ficou a ementa do voto? Direito processual civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer legitimidade ativa decidida anteriormente, preclusão pró-judicato. Aplicação da teoria da causa madura, obrigações da convenção condominial, autor que não se desincumbiu do ônus da prova, honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, recurso conhecido e provido, ação julgada improcedente. É com o meu voto, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. É dispensável até eu comentar acerca dos votos do desembargador Lucídio, porque todos são bem fundamentados. Parabenizando mais uma vez pelo voto brilhante, eu me acosto ao nobre relator. Eu, como votante, acompanho o voto do relator, ratificando o voto provisório. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento.
próxima, 84, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Doutor Bruno Murilo Rodrigues de Oliveira, da parte agravante. Agravo de instrumento de número 063 7848 90 2024. Agravante Queiroz Participação Limitada. Agravada Cirlei Ferreira. O advogado se encontra? 84, de minha relatoria. Não se encontra. Bruno Murilo Rodrigues de Oliveira, da parte agravante. Como relatora, vou passar a leitura da ementa. Direito processual civil, agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, penhora sobre proventos de aposentadoria, impenhorabilidade relativa, exceção para valores superiores a 50 salários mínimos, ausência de comprometimento da subsistência do devedor, agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado, como voto. Passa a palavra ao desembargador Marcos William para proferir o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento para negar provimento e agravo interno prejudicado. Repetindo, 107-107. O relator Max William Leite de Oliveira. Advogado da parte apelada, doutor Antônio Iago Moreira Herbert. Apelação civil de número 004393281, 2009. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos pelo prazo regimental. Bom dia a todos. A quem eu saúdo no nome da desembargadora presidente. Eu vou ser bem breve, por conta do tempo também da sessão, e vou ser bem sucinto com relação à minha sustentação oral. Eu sou advogado pela parte apelante apelada, autora da ação, cujo ocorreu o fato do acidente de trânsito devido à fiação da rede, a Enel, e a empresa BIQ que estava fazendo a manutenção está com uma fiação baixa, sem ter uma sinalização correta desse ocorrido, né? Devido a isso, a autora da ação sofreu um acidente, onde foi atingida na jugular por conta dessa fiação baixa, e teve tanto prejuízos materiais com sua moto, né, que ela teve os prejuízos materiais, tanto com relação à sua saúde, né, que teve que pagar remédios, consultas, dentre outras coisas. Na sentença de primeiro grau, essa questão dos danos materiais não foi vista pelo magistrado de piso, de modo que a gente vem na nossa apelação requerer essa revista com relação aos danos materiais, além de uma revisão com relação aos danos morais, que foram arbitrados no valor de R$10.000,
bem como a aplicação da súmula 54 do STJ, que não foi visto no primeiro grau. Em resumo, é essa minha sustentação. Agradeço a atenção de todos e espero que tenha a reforma da sentença. Parabéns, doutor, pela sustentação. Tem outro? Não tem. Luiz Cláudio Alves de Souza. Sim, doutor. O advogado da Enel, no caso. Pensa a leitura do relatório. Sim, excelência. 15 minutos pelo prazo regimental. Muito obrigado, excelência. Cumprimento ao senhor presidente colegiado, desembargadora Cleide, em especial também ao desembargador Marcos William, relator da extração, desembargador Lucides, desembargador Paulo de Tasso. É uma honra mais uma vez estar aqui nesta Câmara. Cumprimento também aos membros da Defensoria Pública aqui presente, Ministério Público, colegas advogados, em especial ao doutor Daniel Miranda, meu professor, de sempre aí. É uma honra estar aqui sendo sustentado e assistido por Vossa Excelência, aqui presente. Doutores, membros deste colegiado, em especial o doutor Marcos William. Como bem introduzido o doutor Antônio Igor, foi um acidente, doutor Antoniago, foi um acidente envolvendo uma fiação exposta que causou à autora, a senhora Maria do Socorro, queimadura de eletropressão, resultando por si também num acidente na via pública, a sua queda da motocicleta, segundo ela, um fio de alta tensão que estava exposto a cerca de 1,5 metro do chão. Mais do que isso, excelência, um ponto que é muito observado, tanto na apelação da parte contrária, como também na apelação da Enel e na apelação da BIQ, que também é parte recorrente neste processo, é que houve uma pequena circunstância que, colhida durante a instrução processual, não foi observada pelo magistrado com a devida vênia no primeiro grau, que diz respeito ao fato de que a autora, a senhora Maria do Socorro, admitiu que, mesmo sendo condutora de motocicleta, ela precisa utilizar óculos para ver a via, para ver as sinalizações, para estar ali apta a fazer aquela travessia, e ainda assim, ela mesma declarou em audiência que não estava utilizando no momento do acidente. Este fato, embora pareça algo banal, pareça algo desimportante, não é. Porque, infelizmente, este acidente aconteceu apesar de todas as circunstâncias e todos os elementos, todos os cuidados terem sido adotados para que não acontecesse. Havia uma via sinalizada com cones. Não era apenas uma pessoa, e ainda que fosse, já seria o suficiente, uma pessoa, um flanelinha, alguém assinando. Não. Era sinalizado com cones, próximo de uma residência na qual se estava realizando um serviço de manutenção elétrica, com empresa terceirizada. Este serviço era realizado exatamente, reitero, para manutenção elétrica. É natural que durante serviço do tipo, da mesma maneira que quando você vai chamar uma pessoa para sua casa, um encanador, para fazer um conserto de uma infiltração, ele vai remover algumas coisas, vai tirar alguns canos. Então, durante o conserto, você vai ver canos ali, vai ver água, vai ver sujeira, vai ver poeira. Quando você vai ao mecânico, ele vai tirar algumas peças, vai ter lama, vai ter óleo, vai ter graxa. É óbvio que durante um serviço de manutenção elétrica, fios elétricos sejam expostos. Com perdão da obviedade, mas é o que se trata do caso. E ainda que fosse um serviço feito, por exemplo, na alta madrugada, sem sinalização, sem qualquer iluminação, mas não foi nenhum caso. Serviço iluminado, sinalizado, marcado pela empresa responsável na ocasião, a BIQ, pelos técnicos que sinalizavam: não ultrapasse por aqui, não venha por aqui, aqui está bloqueado, essa parte da via está inacessível. No entanto, mesmo assim, houve a travessia da parte contrária, com a devida vênia ao colega, por culpa exclusiva. Não se negligencia de maneira alguma que a parte condutora da motocicleta, ainda que tenha feito a travessia ali e tenha sido atingida por um choque elétrico, que ela tenha sofrido seus danos.
Quanto a isso, não há que se tripudiar ou se menosprezar o sofrimento de alguém. Porém, se tratando de um contexto judicial, de um processo, é preciso verificar os fatos e as provas colhidas. E o fato é que, em seu depoimento, a parte autora disse: estava de óculos, mas no momento não utilizava, eu coloquei depois. Ela disse isso. Então, esta observação, feita nos autos, ainda que tenha sido salientado, ventilado na sentença, o magistrado, com a devida vênia, discordando completamente do nosso entendimento, salienta que caberia à empresa ter o cuidado objetivo, guardar, manter as suas fiações, mas, reitero, no momento estava sendo feito um serviço de manutenção elétrica. Portanto, se há alguma situação que se pode se determinar como fora do escopo de falta de cuidado, é esta. Porque qual seria a recomendação do magistrado? Que a Enel se dispusesse a fazer o quê? Manutenções elétricas. Acolher os fios, as fiações de alta tensão soltas pela cidade. Muito bem. Mas não é o que estava sendo feito no momento? Não era um serviço dessa natureza que se fazia naquela via? Não se estava sinalizando a via para que não houvesse travessia de pedestres ou condutores naquela localidade? Então, simplesmente não é cabível que a parte contrária, mesmo com todo o sofrimento, e aqui reiterando, nós somos solidários, enquanto pessoas, ao que ela passou. No entanto, juridicamente não lhe assiste a razão. E mais do que isso, a parte contrária também salienta que os danos materiais não teriam sido ventilados na sentença. Não é bem assim. Na realidade, a ação foi proposta, ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior, que, de certo modo, dava alguma margem para que os autores propusessem pedidos um pouco abstratos, um pouco abertos. A partir da vigência do CPC em 2015, essa exigência passou a ser mais limitada aos casos em que se exige uma futura liquidação, que foi o que a parte contrária fez na sua apelação. Então, ainda que ela não tenha quantificado os danos materiais, o próprio colega aqui salientou na sustentação que seria o conserto de motocicleta, que seriam danos materiais eventualmente com tratamentos, medicações, enfim, gasto que ela tenha tido por conta da queimadura. Perfeito. No entanto, esse pedido foi julgado improcedente. E, com a devida vênia, dos dois pedidos, um deles foi julgado improcedente. Portanto, nitidamente, é uma questão de frações a uma sucumbência recíproca de 50%, se a sentença for mantida. Ah, mas o valor não superaria os 10 mil de danos morais, mas o STJ consagra na jurisprudência, os embargadores também seguraram, sabem, que a quantia dos pedidos, o valor econômico dos pedidos não é o único fator determinante para a sucumbência, mas, sobretudo, a quantidade de pedidos. E desta quantidade, quantos deles são acolhidos pela sentença. Então, de dois pedidos, se um é acolhido, há uma sucumbência recíproca de 50% que não foi observada. Aliás, o magistrado até coloca que houve a sucumbência, mas que seria mínima. Mas como seria mínima se não se teve a expressão econômica dos danos materiais? Não há como saber se seria mínima. Se os danos materiais, por exemplo, fossem de 5 mil, 6 mil reais, ora, dos 10 mil reais para 6 mil reais, a diferença não é tão grande. Haveria de se considerar que essa diferença econômica causasse uma sucumbência à parte contrária. E veja, não se reclama aqui que a sucumbência necessariamente gerasse o dever dela pagar honorários, o dever dela pagar custas, se for assistido pela justiça gratuita, mas pelo fato de minorar também da parte da Enel os custos sucumbenciais, que deveriam estar limitados à fração da metade. E mais do que isso, a sentença com a devida vênia arbitra o honorário de sucumbência em 15% sem a devida fundamentação. E aqui, mais uma vez, não estou de maneira alguma aqui desmerecendo os colegas, o colega aqui bem presente, que se fez presente aqui na sustentação, e de fato não há como duvidar do seu zelo, enfim, da sua capacidade e da peculiaridade do caso. No entanto, na sentença, o juiz precisa explicar o porquê de sair da margem de 10% para mais. E neste caso, com a devida vênia, uma ação, ainda que tenha uma duração razoável, não se justificou o motivo para esta elevação. Pelo que pedimos que, caso novamente seja mantida a sentença, a condenação, que os honorários sejam reduzidos ao valor previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, aos 10% sobre o valor da condenação atualizada. E mais do que isso, excelência, outro ponto observado na nossa apelação foi da dedução do seguro DPVAT, que não foi concedida pelo juízo, ainda que tenha se alegado que um acidente envolvendo
uma fiação elétrica, não um acidente de colisão de veículos, mas aconteceu na via pública, é um acidente de trânsito para todos os efeitos. Portanto, na época vigente ainda, o antigo seguro DPVAT, o valor de R$ 2.700 se impõe que haja uma dedução se a condenação vier a ser mantida. E, subsidiariamente, encerrando este tópico e encaminhando-se para a finalização, eu saliento que, ainda que não se considere a culpa exclusiva da parte contrária, que ao menos se minore a condenação com base na culpa concorrente. Porque, além de ter sido a única pessoa que se vitimou naquela localidade, é de se observar que, ao condutor, mesmo que tenha sofrido um acidente, cabe observar a sinalização que está na via. Se não lhe assistiu, se não lhe ocorreu a ideia de utilizar dos óculos, visualizar os cones, evitar aquele incidente, mesmo que houvesse da parte da Enel, que este colegiado mantenha algum tipo de responsabilidade ou de culpa pelo fio exposto, que ao menos se atenue a condenação arbitrada com base na culpa concorrente da parte contrária, que não observou o bloqueio que estava à sua frente. São estas razões, excelência, muito obrigado a todos, muito obrigado ao colega também que me antecedeu, e rogamos pelo provimento da apelação, pela improcedência total dos pedidos e subsidiariamente pelas minorações já expostas. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela explanação. Passa a palavra ao relator desembargador Marcos Filho para proferir o voto. Obrigado, senhora excelente. Senhora presidente, reitero o cumprimento, Vossa Excelência, os eminentes pares, senhores advogados, de forma particular os que fizeram sustentação. Pelo adiantado da hora, informo que estou reformando a sentença em parte, estou mantendo o dano moral em R$10.000, que tinha sido requerido um aumento desse valor, estou mantendo o quanto, estou reconhecendo os danos materiais efetivamente comprovados nos autos. Dito isso, eu vou ler a parte negritada da ementa, do meu voto. Apelações cíveis, civil e processual civil, ação de reparação de danos materiais e morais, sentença de parcial procedência, pedido de arbitramento, de abatimento de DPVAT, não conhecido, supressão de instância, acidente de trânsito causado por cabo solto em via pública, dano e nexo de causalidade demonstrados, excludente de responsabilidade não comprovado, dever de ressarcir os prejuízos de ordem moral, quanto indenizatório mantido, deferimento dos danos materiais efetivamente comprovados no primeiro grau, fixação dos consectários legais, sentença reformada em parte. Como voto, senhora presidente? Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento os outros advogados, o relator muito bem tratou da questão dos danos materiais, haja visto que há, nesse caso, a necessidade de comprovação, e o que tem é a despesa com táxi e algumas outras pequenas despesas que foram, por esse motivo, incluídas. No mais, entendo que o voto atendeu ao que foi trazido como um conformismo das partes, e, portanto, eu acompanho, senhora presidente. Aqui, como eu não tenho acesso a este processo, porque eu não participo, é a proclamação do resultado, a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Não, então, não conheceu o recurso de qual parte? Porque eu não tenho acesso a esse processo. Pronto. Porque a questão do debate, porque é inovação aqui recursal, e aí, nesse caso aqui... Então, ficaria como? A Câmara, por unanimidade, ficaria como aqui o resultado? Porque eu não tenho acesso. Ficaria como o resultado? Desembargadora, mas no relatório aí, Pronto. Tem o resultado de cada voto. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso da Enel. E os demais recursos foram conhecidos e a sentença foi reformada em parte. E os demais recursos foram conhecidos com a sentença reformada em parte. Eu tive que perguntar porque é a lei, né, os meus conhecimentos, Presidente, este processo.
Presidente. Pronto, tinha desembargador Raimundo. Já que a senhora proclamou o resultado, a minha preocupação, são quase 12 horas, nós temos 29 processos, agora que foi o 9º, né? Nós ainda temos 20 processos pela frente. Desembargador Raimundo Nonato, na próxima sessão, é isso? Desembargador Lucídio vai se ausentar na próxima sessão, é? Então, se acontecer eu parar às 14 horas, vai ter um prejuízo, porque o número de processos vai ser, não sei nem qual sessão. Vamos para frente e ver o que é que vai acontecer. Era bom a gente pedir à presidência para criar logo o plenário virtual. Eu vou seguir ver o que é que vai acontecer. Pronto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Bom dia. Continuo com o presencial. 129.129. Van Baster Nobre Show. Se encontra? Apelação civil 013-8434-60-2019. 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator Max Willam. Dispensa a leitura do relatório, doutor. 15 minutos pelo prazo regimental. 129.129. Relator Max Willam. Vossa Excelência da parte apelada, é? Isso. A empresa Corpus. Pronto, ele é advogado da parte apelada. Pode continuar, doutor. Certo, eu aguardo. Pode ficar calmo. Isso, é o Banco do Brasil e é o Bradesco, que é a Corpus. Representa a Corpus. O senhor fala em nome da apelada, não é isso? Isso. Em nome das apeladas. Certo. Isso. Gostaria de saber do Bradesco e do apelante. Camilo, tem algum advogado que falará em nome dessas outras partes? Não. Parece que não, senhora presidente. Encontrando aqui presente tão somente um advogado da parte apelado, nós estamos desprovendo a apelação. Gostaria de saber se o senhor tem interesse ainda na sustentação oral. Isso, Minha Excelência. Obrigado. Agradeço a todos, boa sessão. Só aguarde a leitura da emenda. Do resultado. Passa a palavra ao desembargador relator Max Willam para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Vou me ater tão somente à parte negritada da emenda. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de indenização por danos morais, disparo acidental de arma de fogo em agência bancária, lesão ínfima, ausência de violação a direitos da personalidade, responsabilidade objetiva, não configuração, mero dissabor, inexistência de dano moral, manutenção da sentença, desprovimento. É como voto, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Da mesma forma, senhora presidente, eu acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa sessão. Obrigado, doutor. Qual? A gente vai olhar assim. Próximo. Puxa, cadê o negócio aqui? Pronto, confirmam que o processo, no caso, a apelação civil
de número 013684, número de pauta 106, foi adiado, é isso? Isso. Então, pronto. Julgamento prejudicado. Bruno Maia de Almeida está presente. Número de pauta 135. Apelação civil da 28ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 01321639/2018. Relator Marcos William. 135, desembargador Marcos William. Vamos lá. Senhor Pelipati. Vossa Excelência, advogado da parte apelante ou apelada? Apelante. IPAD. Da parte apelante, é isso? Isso. IPAD, Instituto para Desenvolvimento da Educação Limitada. E a apelada Patrícia Ariel Rodrigues Marques Figueira. Dispensa a leitura do relatório. Com certeza. 15 minutos. Obrigado. De sustentação. Muito obrigado. Excelências, advir o adiantar da hora, vou ser bastante breve referente às minhas sustentação. No presente caso, a aluna Patrícia veio a requerer que o FIES dela fosse concedido em totalidade de 100%, haja visto que houve uma cobrança referente ao IPAD para ela, mas eu tenho que explicar o porquê que houve essa cobrança. No ato da contratação do financiamento do FIES, existe uma estipulação dentro da própria normativa do FIES, que seria o artigo 4º, no parágrafo 16º, ele informa que, caso o FIES não venha a cumprir na totalidade o valor da semestralidade, o aluno deverá então, pagar o valor que lhe é cabível no restante. Só que em 2018, o FIES, no caso o FNDE, MEC, ele estipulou uma resolução que limitava o valor das semestralidades para alguns cursos, todos os cursos, no caso. Só que esse valor dessa semestralidade foi limitado em R$ 42.700 e alguns trocados a mais. No entanto, para a grande maioria dos cursos não influenciava esse valor, mas para o curso de medicina sim influencia, porque todos nós sabemos que o curso de medicina é um curso muito caro, de semestralidades que passam dos R$ 60.000, e a instituição se viu, desculpe o termo, numa sinuca de bico. Por quê? O financiamento da aluna, 100%. Só que ela não tinha o repasse do MEC no valor de 100%. Digamos que, à época, o valor seria mais ou menos de R$ 53.000 da semestralidade. Então, esse espaço de valores, quase de R$ 10.000, seria arcado por quem? Pela universidade, porque ela não pode... Eu creio que não é justo que a instituição, mesmo que o aluno tenha o 100% de FIES, tenha consciência de que o financiamento limita um valor, ela assinou um contrato com o FIES e assinou um contrato também com a Caixa Econômica, a qual dispunha também, dentro do próprio contrato de prestação de serviço, que, caso o valor não seja na totalidade, deverá ela, então, pagar das suas próprias despesas. Nesse caso, fica muito... Aqui, que vem, o juiz de primeiro grau manteve uma sentença que deveria manter o 100% do FIES. Tudo bem, só que a questão é que o IPAD, ele é parte completamente possível de cobrar um valor que é remanescente, como existe dentro da legislação do FIES, como existe dentro do contrato de prestação de serviços. Então, o IPAD apenas fez meramente um ato normal, legal, de cobrar o valor que lhe era cabível. Só que essa sentença acaba por prejudicar, por quê? Digamos que a aluna estivesse no segundo semestre, no segundo ano, são 6 anos, o IPAD teria que arcar com 4 anos dos valores que ele não recebeu, que não vai receber, porque o FIES disse que era um valor e ele tem que ser cobrado desta aluna. Então, o que foi feito foi emitido boletos no valor complementar, que é um valor realmente bem abaixo, não é o valor total do que estava sendo cobrado, como se o IPAD fez uma cobrança de R$ 1.230, bem abaixo do valor, digamos, de R$ 10.000, em 3 boletos, para que assim a aluna pagasse. Só que, insatisfeita com isso, ela entrou com a ação
E é por isso que nós vemos aqui requerer que seja realmente alterada a sentença de primeiro grau e que seja validado a cobrança de um valor remanescente, tendo em vista que não entendemos como sendo, no caso, um precedente muito perigoso para o IPAD, porque ele vai ter que arcar com outros cursos, com outros alunos, que se porventura vier a ultrapassar, ele não vai poder cobrar, que vai ficar insustentável, dependendo do número de alunos, que a empresa corre risco até de ter que deixar de produzir esse curso, deixar de ofertar esse curso, haja vista que o valor não vai ser cabível. Então, basicamente o que eu venho requerer é a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja configurada a legalidade da cobrança dos valores remanescentes. Só isso, excelência. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passa a palavra ao relator Max William para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, de forma particular, doutor Bruno. E com sua permissão, doutor Bruno, vou ler aqui tão somente a parte negritada pelo avançado da hora, mas todas as questões foram enfrentadas no voto, logo o senhor será disponibilizado. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação ordinária combinado com pedido de antecipação de tutela. Beneficiário do financiamento estudantil, FIES, reajuste de mensalidade em valor acima do financiado pelo programa federal. Ausência de comprovação da ciência prévia da autora. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Pois não, senhora presidente, cumprimento o doutor advogado. E só para justificar o meu acompanhamento, porque eu estou acompanhando o relator, mas no caso aqui, doutor Bruno, né? Doutor Bruno, na verdade, houve um complemento por parte da aluna, mas foi cobrada mesmo assim uma diferença a maior da mensalidade. Pelo menos foi o que eu consegui compreender aqui do processo. Então, a sentença, tanto é que ela julgou para que fosse indevida a cobrança acima do que a aluna já tinha pactuado com o IPAD, que é a mantenedora da Universidade da Unicristo. Então, enfim, era só para justificar, por obrigação, mas eu acompanho integralmente o relator. Informação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Só 2 minutos. Muito obrigado, doutor. É basicamente a coisa, é porque tinha um erro material aqui no voto, a gente vai consertar no próximo já. Viu?